Boa noite, amada igreja. A paz do Senhor Jesus. Amém. Que noite magnífica, né? E eu quase derrubo o púlpito aqui já. Que noite maravilhosa. Estamos aí completando 52 anos dessa igreja. Como o pastor disse, minha família e eu fazemos parte de um pedacinho dessa história. Agora, em outubro desse ano, a gente vai completar uma década aqui já servindo ao Senhor. Chegamos aqui quase junto com o pastor Paulo, chegou em 2014, né, com a família dele. Enfrentamos turbulências, mas também muitos momentos felizes. E tudo isso que aconteceu aqui e que tem acontecido é o que formou essa igreja como ela é. Todas essas experiências, as boas, as ruins, mais boas do que ruins, nós podemos dizer assim, formaram essa igreja como ela é. A gente viu nas fotos ali no vídeo, a Ana, filha do Tom, está ali, pequenininha, hoje já quase uma engenheira formada, né, Tom? Cresceu aqui, muitas outras pessoas chegaram, partiram, não estão mais entre nós, mas é um prazer estar aqui e fazer parte dessa grande família do Senhor, que é a igreja. E, conforme de costume, maio não é apenas o aniversário da igreja, mas nós também comemoramos, ou assim fazemos, entendemos como o mês da família. E o Wesley leu o Salmo 96, e lá no seu versículo 7 ele diz, né, deem glórias ao Senhor todas as famílias das nações. Elevem graças a Deus, né? Deem ao Senhor, às famílias das nações, deem ao Senhor glória e poder. E nós estamos aqui, reunidos enquanto família. A igreja é a família de Deus, e esse vai ser o tema de nossa mensagem dessa noite. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta aos Efésios, no seu capítulo 2, Efésios 2, de 19 a 22, que a gente vai ler. Eu acho que é o Alexandre que está lá no som hoje, está dando uma pequena reverberação aqui, viu, Alexandre? No retorno. Efésios 2, de 19 a 22. E assim diz a palavra do Senhor. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém? Vamos orar ao Senhor, irmãos. Graças te damos, Pai, por mais essa noite, por estarmos aqui reunidos enquanto família, enquanto igreja. Nós pedimos que a Tua palavra faça sentido aos nossos corações, que as nossas mentes estejam abertas para que o Teu Espírito opere poderosamente em nós nesta noite, Pai. Nós entregamos o nosso culto em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Então, a igreja, ela é a família de Deus, composta por todos aqueles que foram remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro Cristo Jesus. E vindos de todos os povos, raças, nações, essa é a família de Deus, essa é a igreja do Senhor. Então, nós somos uma família imperfeita, é claro. Temos consciência disso. E por assim sermos, a gente precisa aprender a viver em harmonia, mesmo com nossas diferenças e com as queixas que nós temos uns com os outros. Que, como eu disse, nós somos uma família. E assim como na nossa família, aqui na igreja também, a gente tem as nossas diferenças, a gente carrega alguma mágoa, alguma queixa um do outro, mas a gente tem que aprender a conviver dessa maneira e em harmonia. Mas, a despeito disso, o que nós não podemos fazer é nos colocar uns contra os outros. E pois nós somos membros pertencentes do mesmo corpo. A palavra de Deus diz isso, né? Que a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra.
E nós vamos ver nessa noite 4 aspectos muito importantes para que nós consigamos entender essa verdade, de que nós devemos viver em harmonia, mesmo com nossas diferenças, mesmo com as nossas queixas, porque Cristo é o cabeça dessa igreja. E o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar aqui é que a igreja, como família de Deus, ela precisa ser governada por Jesus. Então a Bíblia diz, como eu já disse aqui, estou me repetindo, que Cristo é a cabeça da igreja. Ele é o cabeça, ele é o comandante. E como num corpo, onde os membros seguem as ordens que procedem da cabeça, nós devemos seguir as ordens de Cristo. É assim que funciona no nosso corpo, né? Quando eu quis pegar esse copo aqui, inconscientemente o meu cérebro, a minha cabeça mandou uma mensagem para a minha mão para pegar esse copo e trazê-lo até a minha boca. Imagina se minha mão tivesse vida própria. Ela estaria aqui toda balançando, fazendo o que bem entendesse. Mas não é assim que funciona, né? O nosso corpo, ele segue as ordens que vêm do nosso cérebro e da nossa cabeça. E assim deve ser a igreja com relação a Cristo Jesus. Nós nos convertemos. E quando nós nos convertemos, automaticamente nós abrimos mão do governo de nossa própria vida, quando nós passamos a fazer parte dessa família aqui. Já não nos cabe fazer aquilo que queremos, aquilo que desejamos, aquilo que dá em nossa telha. É o Senhor Jesus que está no governo de nossas vidas. Ou ao menos assim deveria ser, né, meus irmãos? Que muitas vezes isso não acontece, infelizmente. Mas nós devemos ter essa consciência de que é Jesus que governa a sua igreja, é Ele que governa as nossas vidas. E obedecemos a Cristo, e nós obedecemos a Cristo, ou então a gente não tem o direito de se intitular como igreja. Não tem como falar que nós somos uma igreja se nós não obedecermos às ordens do Senhor. Tudo aquilo que Ele nos disse para fazer, amar um ao outro, perdoar, pregar o seu evangelho. Não tem como uma igreja que não faz isso, que não obedece às ordens do seu dono, do seu mestre, dizer que é uma igreja se não faz aquilo que Ele mandou. Então nós devemos obedecer a Cristo. E, por sermos a família de Deus, o corpo de Cristo aqui na terra, nós precisamos seguir. Ia acontecer aqui dentro. Não, de forma alguma. Nós entendemos, como a Berenice disse, e como aqueles que já estão aqui há algum tempo, e você que está chegando também agora, vai poder identificar isso, que aqui em Pouso Alegre, essa igreja, ela é preocupada com a palavra do Senhor. Nós estamos preocupados em pregar o evangelho, em seguir os mandamentos de Cristo Jesus. E por isso que essa igreja está aí completando 52 anos. E é por isso que a igreja de Cristo está aqui na terra há mais de 2000 anos. Porque ela segue os preceitos do Senhor. Porque a vontade do Senhor é feita de qualquer maneira, independente da nossa. Se nós não fizermos aquilo que o Senhor Deus, aquilo que Jesus deseja de nós, Ele vai encontrar outros meios de fazer. E a vontade dele vai prevalecer aqui na terra. Então nós temos que entender que para nos intitularmos como a igreja do Senhor aqui na terra, como a família de Deus por Ele aqui constituída, nós precisamos entender que o governo da igreja, o governo dessa família, está nas mãos do Senhor Jesus. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é que a igreja, como família de Deus, ela é composta por irmãos diferentes. Nós vemos isso aqui. Embora todos estejamos sob o senhorio do Senhor Jesus,
E apesar de nós sermos habitados pelo mesmo Espírito, nós somos diferentes uns dos outros. Isso é óbvio. São inúmeras pessoas aqui que vieram de culturas diferentes, de famílias diferentes, com criações diferentes. Então nós temos pessoas diferentes aqui. Uma frase que a gente já ouviu muito aqui nessa igreja, e eu repito mais uma vez, é que a igreja ela é uma unidade na diversidade. É isso que nós somos. Nós não somos inimigos uns dos outros, mas sim irmãos. Nós não podemos buscar a realização da nossa própria vontade, conforme eu já disse. Mas nós devemos honrar uns aos outros, considerando cada um superior a nós mesmos. É a palavra de Paulo aos Filipenses, no seu capítulo 2, no verso de número 3. Ele diz isso, se o Arthur puder colocar aí, Filipenses 2, 3. Paulo escrevendo essa carta, que é uma carta de agradecimento aos Filipenses, ele diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. É assim que a gente vai aprender a viver em harmonia aqui uns com os outros, com todas as nossas diferenças, que não são poucas. Em casa já é difícil a gente viver em harmonia muitas vezes com as diferenças que nós temos ali entre o cônjuge, entre um filho e outro. Imagina aqui. Mas, como eu disse, nós somos habitação do Espírito Santo, do mesmo Espírito, apesar de sermos diferentes. Então, é possível que nós consigamos colocar em prática essa harmonia que eu estou dizendo. E nossas diferenças, elas não devem nos afastar, ou elas não devem nos separar. Pelo contrário, elas devem nos complementar. Então, Deus nos fez diferentes e nos deu dons diferentes para cada um, para que nós pudéssemos suprir as necessidades um do outro. Não é verdade? Pensa se todo mundo que soubesse cantar. Não ia ter espaço no louvor para todo mundo. Ninguém ia querer trabalhar na introdução, ninguém ia querer trabalhar no fundo, nos bastidores, ninguém ia querer ser professor de escola bíblica. Ou se todos tivessem o dom de ensino, o pastor Paulo já tinha sido expulso daqui a muito tempo. Né? Nós não precisamos de você, não. Tem muita gente que sabe mais do que tu, então vai embora. Então é por isso que nós temos essas diferenças, porque cada um serve aqui dentro de acordo com o dom que Deus concedeu a cada um de nós. E nós devemos aprender a viver com essa diferença que nós temos uns dos outros. Para que nós sejamos, de fato, uma igreja unida nessa diversidade maravilhosa que nós temos aqui nessa igreja ou na igreja do Senhor aqui na terra. O terceiro ponto é que a igreja, como família de Deus, ela deve cultivar o amor e o perdão. Então, como eu já disse, nós temos queixas aqui uns dos outros. Na família, na igreja, no trabalho. Isso é normal do ser humano, é normal da convivência em sociedade. A gente vai entrar em atrito em algum momento, por diferença de pensamentos, por diferença de crenças, pela nossa cultura, pela nossa criação. Esse embate uma hora vai acontecer. E nós falhamos uns com os outros e até mesmo nos decepcionamos uns com os outros. Entretanto, quando isso ocorre, a nossa atitude enquanto cristãos não deve ser expulsar o irmão do nosso coração ou da nossa vida. Não é essa a atitude que nós devemos adotar enquanto cristãos. Nós devemos amá-lo e perdoá-lo. Me perdi um pouco aqui, irmãos, mas é isso. Nós não devemos expulsá-lo da nossa vida, ou então maltratá-lo quando acontece algum desentendimento entre os irmãos aqui. É o mandamento do Senhor, amar e perdoar. A gente já falou muito sobre isso aqui na igreja, o poder que o perdão tem. Eu já contei a história daquele assassino lá de Green River que chorou quando um cristão perdoou ele no tribunal, contrariando tudo que a ciência diz, tudo que a psicologia, a psiquiatria diz a respeito de como funciona a mente de um psicopata, que é frio, que é calculista, que é insensível. Quando aquele senhor liberou o perdão pelo fato dele ter matado a sua filha, ele chorou.
Então a gente sabe do poder do perdão na vida das pessoas, nos liberta, liberta aquele a quem nós perdoamos, tira um fardo das nossas costas. E nós precisamos, desculpa, irmãos, e o apóstolo Paulo, ele lidou com tensões de relacionamento nas igrejas por onde ele passou. A gente vê as 2 cartas aos Coríntios, as coisas que ele descreve que aconteciam lá em Coríntios. Havia partidos dentro da comunidade, os irmãos não apenas brigavam, eles levavam as suas questões aos tribunais seculares para resolver. Na igreja de Filipos, alguns crentes trabalhavam na igreja pela sua própria glória, por vanglória, e outros por partidarismo, e até mesmo haviam pessoas que estavam ali em conflito dentro da própria comunidade. E isso vai afastando a gente cada vez mais, vai nos descaracterizando como o corpo de Cristo aqui na terra, como a família de Deus. Então nós devemos aprender a viver em harmonia, a expressar esse amor, a externar esse amor que nós temos uns pelos outros, ou pelo menos externar esse amor que Cristo Jesus nos mandou. Amem-se uns aos outros assim como eu os amei. O que é muito difícil, diga-se de passagem, porque Cristo entregou a sua vida pela igreja. Ele está pedindo que nós façamos o mesmo com relação aos nossos irmãos. Que nós entreguemos a nossa vida em favor de nossos irmãos. E como é que eu vou fazer isso se eu não amar? Se eu não perdoá-lo? Se eu não aprender a viver em harmonia com ele, com todos os defeitos e qualidades e diferenças que nós temos? Então nós devemos sim amar uns aos outros e nos perdoar. E nós precisamos trabalhar para estreitar ainda mais a nossa comunhão, ao invés de agir de uma maneira a criar abismos que nos separem. E muitas vezes isso acontece. A gente vai deixando essas questões de lado, a gente não vai resolvendo, conforme a palavra do Senhor diz, a gente não resolve as nossas questões antes do pôr do sol, vai colocando uma pedra sobre isso, e essas mágoas vão crescendo, essas diferenças vão prevalecendo sobre o amor. E nós não conseguimos estreitar essa nossa comunhão. E aí nós criamos esses abismos entre os membros da igreja ou com os nossos irmãos. E nós necessitamos aplicar em nossas vidas a prática da reconciliação, ao invés de criar inimizades uns com os outros. E muitas vezes por questões banais. Irmãos, se um dia você cruzar comigo na rua e eu não te cumprimentar, não leve a mal. Eu sou tão cego quanto uma topeira. Eu enxergo muito pouco. E de longe, então, a minha esposa fica sempre brigando comigo. Você está olhando para os outros na rua, encarando assim, é porque eu não enxergo. Eu fico olhando para ver se eu conheço, para não correr o risco de não cumprimentar. E muitas vezes a gente cria atritos, a gente cria abismos por questões banais. Às vezes o irmão pisou no teu pé, aí você só não pode dar um de Lameque, né? Matar esse irmão, né? Ouçam, esposa de Lameque, né? Matei um homem porque me insultou e um menino porque pisou no meu pé. Pensa bem se assim fosse. E nós temos que amar e perdoar ao invés de pôr em risco ou à prova a comunhão da igreja de Cristo, a família de Deus. Então nós devemos colocar em prática a reconciliação, o amor, o perdão, o que é muito difícil. Na família da gente, que a gente vive aí 24 horas por dia, muitas vezes, com os nossos familiares, pais, mães, tios, primos, que a gente já tem uma convivência de anos, de décadas, é difícil a gente colocar isso em prática. Quanto mais aqui enquanto irmãos, que muitas vezes nós nos vemos nos encontros de quinta, ou então nos cultos da manhã, nos cultos da noite, e a gente vai permitindo que essas questões que muitas vezes nós mesmos criamos, elas se coloquem entre nós, se colocam entre nossa comunhão. E nós pomos à prova a igreja de Cristo, o corpo de Cristo aqui na terra. Então nós devemos, irmãos, colocar em prática o amor e o perdão que nós tanto aprendemos na Bíblia. E o quarto ponto é que a igreja, como família de Deus, ela deve oferecer apoio uns aos outros. Então, uma família saudável é lugar de apoio, encorajamento e sustentação.
Quando um cai, os outros o levantam. Quando um triunfa, os outros celebram com ele. O que é muito difícil, é ajudar o irmão. Quando ele caiu, ir lá estender a mão e trazer ele para cima de novo, é tranquilo. Mas já perceberam quão difícil é a gente se alegrar com a alegria do outro? Com uma conquista, seja ela material ou de outro aspecto que for? E a gente deve se alegrar com os nossos irmãos, nas conquistas deles. Porque de alguma forma, enquanto família, enquanto igreja, nós estamos envolvidos. A cura de uma doença, a conversão de um familiar, a questão financeira de um emprego, de um trabalho. Nós estamos aqui todas as segundas orando por motivos como esses. E também temos a oportunidade de abrir os nossos corações uns aos outros aqui, enquanto família de Deus aqui na terra, para que nós possamos nos apoiar. Inclusive, é um convite que eu te faço amanhã, tem Segunda com Deus, às 19h30 aqui. Vem aqui para você abrir o seu coração para a sua família, para que nós possamos orar por suas questões. E quando nós percebemos que essas questões elas são alcançadas, a nossa oração é ouvida pelo Senhor, nós nos alegramos com os nossos irmãos nas conquistas deles. Ou assim deveria ser. Nós precisamos servir uns aos outros, orar uns pelos outros, abençoar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros e perdoar uns aos outros. Fazemos parte da mesma família, servimos ao mesmo Senhor e vamos morar juntos no mesmo lar celestial. Não é porque eu tenho alguma desavença com o Lucas Carneiro, não que eu tenha, viu, irmão? Que eu não vou querer conviver com ele lá no céu. Aliás, não sei se eu vou reconhecê-lo lá, mas eu gostaria muito de reconhecer a todos aqui e encontrar todos lá no céu. E nós vamos estar no mesmo lar. Não vai ter o grupinho do louvor no canto, o grupinho dos professores no outro, o grupinho da MCM ali, os homens aqui. Não, somos parte da mesma família. Nós vamos morar lá no céu, juntos. Amém? Amém. Vamos morar lá juntos. E nós desonramos o Evangelho quando deixamos de amar uns aos outros como Cristo nos amou. Porque é um mandamento dele. Amar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Nós não estamos fazendo jus ao Evangelho que nós pregamos. Nós estamos desonrando o nome do Senhor Jesus. Então, na igreja, não há espaço para inveja, não há espaço para disputa, não há espaço para facções, não há espaço para intrigas e partidarismos. Nós somos membros da mesma família. A vitória de um é o triunfo de outro. A dor de um é o sofrimento do outro. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos se alegram com ele. É assim que funciona. Como eu disse na segunda, quando a gente senta aqui, a gente se reúne para orar, a gente consegue entender a dimensão da vida da outra pessoa, os sofrimentos que ela está tendo. Hoje nós estamos aqui todos felizes, alegres, um olhando para os outros. E amanhã a nossa vida, vamos colocar entre aspas, volta ao normal. A gente vai para o nosso trabalho, a gente vai ficar com a nossa família. E muitas vezes nós não sabemos o que os nossos irmãos estão passando em casa, no trabalho, com filhos, com pais. E é nesse momento que nós devemos apoiá-lo. É nesse momento que nós temos de exercer a nossa função de igreja e família. E muitas vezes, assim como a minha família, como eu disse, nós estamos aqui já há quase 10 anos, em outubro agora vai fazer 10 anos que nós chegamos aqui. Muitas vezes, como a minha família, nós não temos familiares de sangue aqui em Pouso Alegre. Já há 10 anos nós estamos aqui. E a família com a qual nós contamos são vocês. Então, nos momentos de dificuldade, são vocês que nós procuramos. E nos momentos de alegria, é para vocês que nós queremos contar as nossas conquistas, para que vocês se alegrem junto conosco. Então, é muito importante que nós hajamos dessa maneira, que nós vivamos aquilo que nós pregamos, que é ser igreja, que é ser família de Deus aqui na terra. E conforme, irmãos, Atos, no seu capítulo 2, no verso 47, na parte B, o escritor diz: e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A história lá, o comecinho da igreja primitiva, lá no século I, quando a igreja se constituiu, que nem ainda era vista como igreja,
o escritor Lucas diz isso, que era o Senhor que acrescentava diariamente aqueles que eram salvos. Então é o próprio Deus, meus irmãos, é o Senhor da igreja que vai acrescentando mais e mais membros a essa enorme família. E Ele nos dá o privilégio de vivermos aqui enquanto família. É porque é Ele que me trouxe para cá, que trouxe a minha esposa, as minhas filhas, é Ele quem trouxe cada um de vocês aqui nessa noite hoje, é Ele que trouxe cada membro dessa igreja aqui. Então nós não devemos entrar em conflito um com o outro, porque nós estamos aqui por conta do mesmo Senhor e sob o mesmo propósito, que é glorificar o nome de Deus através de nossas vidas. E nós não vamos fazê-lo se nós vivermos em intrigas, em facções, formarmos a nossa panelinha ali e fechar a tampa, ninguém mais entra. Só eu, o Tom e o Maritá que acabou. Nós somos do CTL e ninguém entra mais. Não é. Eu cito muito os dois, que são duas pessoas que se aproximaram muito, ainda mais nesses últimos 2 anos, por conta desse curso que a gente tem feito. E esse nosso convívio ele tem sido comum. Então, a gente fez amigos, a gente se tornou amigos aqui por conta da igreja, assim como outros irmãos. E é isso que nós devemos cultivar aqui. E que mais e mais pessoas entrem nesse círculo de amizade para que essa família vá crescendo ainda mais, irmãos. E já encaminhando para o fim dessa mensagem, eu digo aos irmãos que nós devemos, então, permitir que Jesus governe a sua igreja. Nós devemos entender que a igreja é composta por membros diferentes, que devemos cultivar o amor e o perdão e que o nosso dever é apoiar uns aos outros. Desta forma, meus irmãos, nós clamamos a Deus para que nos ajude a viver como uma família unida, pois o amor é o que prevalece e é pela prática do amor que o mundo nos conhecerá como discípulos de Cristo e famílias de Deus. Tem uma música do Fernandinho que diz que temos que ser um como o Pai em Cristo é. Temos que ser um para que o mundo creia que o Pai enviou Jesus Cristo. E se nós não praticarmos o amor, praticarmos o perdão, a reconciliação, se nós não permitirmos que Jesus Cristo governe a sua igreja, governe as nossas vidas, se nós não abrirmos mão do nosso eu, o mundo não vai nos ver como a igreja de Cristo aqui na terra. E nós vamos ser vistos como uma família partida, quebrada, onde os seus membros estão sempre em disputa, buscando os seus próprios desejos e as suas próprias vontades. E nós devemos agir de uma forma contrária, conforme a gente disse aqui nessa noite, amando-nos uns aos outros, assim como Deus nos amou, assim como Jesus Cristo nos amou, ao ponto de nós entregarmos as nossas vidas em função dos nossos irmãos. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um ano de vida dessa igreja, Senhor. Agradeço pela vida de cada irmão aqui presente, por cada irmão que já passou por aqui, que faz parte da história dessa igreja, que contribuiu de alguma forma para que ela se tornasse no que ela é hoje, Senhor. Muito obrigado pela vida do nosso pastor, da família pastoral, por tudo que eles têm contribuído também, Senhor Deus. Nós te agradecemos porque somos muito bem pastoreados por Ele, Senhor Deus. E nós somos alimentados cada vez que nós passamos por aquelas portas lá, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática o amor, o perdão, a reconciliação e ajuda-nos, Senhor, a abrir mão de nós mesmos para que Cristo sobressaia e para que o mundo veja que nós somos uma família unida, assim como Jesus Cristo é no Pai um só. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Helder. Que Deus abençoe